Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês todos os domingos, de forma online, e a gente entende que esse momento é um momento em que nós adoraríamos estar juntos, mas por conta desse tempo que a gente está vivendo de pandemia, achamos melhor fazer de forma online, e o nosso desejo é que você seja abençoado em casa. Eu quero te pedir para você compartilhar esse link aí com o maior número de pessoas, para que muita gente seja abençoada nessa noite, tá bom? Vamos nos render, vamos adorar, vamos nos prostrar diante daquele que vive e reina para sempre. O nome dele é Jesus. A ele a honra, a glória e o louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Oh, oh, oh. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, para você também, preparado para mim, para você também, preparado para mim. Para mim, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Você pode cantar comigo? Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, oh,
eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Senhor, como eu preciso de Ti, Senhor. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos, perdido estou. Guia-me por Teu amor, ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel. De Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade, ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel. De Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Oh, Senhor, de Ti preciso, mais e mais eu preciso. Cante, meu defensor, justo e de Ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Cante isso, cante isso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso.
teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos. De coração, Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos. Adoramos de coração, Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, oh, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Nós sempre usamos essa expressão, Deus te ama, Jesus te ama.
Mas é tão bom também, é bom que haja reciprocidade. Eu também preciso dizer: Jesus, eu te amo. Como eu te amo, Jesus. Tu és tudo, tudo para nós. E nessa noite eu quero te convidar então a declarar o seu amor a Jesus, a sua devoção a Ele. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Então faça isso agora neste momento. Jesus, como nós amamos o Senhor. O Senhor é o amor da nossa vida. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso pastor. E nós te amamos não pelo que o Senhor tem feito, mas por quem o Senhor é. De fato, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós estamos alegres, sim. Mas nós não te adoramos por isso. Nós não te amamos por isso. Nosso amor não está condicionado a isso, ao que o Senhor dá para nós, o que o Senhor faz por nós. Nós te amamos por quem o Senhor é. Que na nossa vida sempre, sempre, sempre possamos ter essa palavra dos nossos lábios. Ah, Jesus, nós te amamos. Tu és tudo, 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 tudo para nós. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Você pode cantar isso? Jesus, Jesus, te amamos. Como te amamos, como te amamos, te adoramos, te adoramos. De coração, de coração, de coração. Aleluia. Privilégio estar com você aqui, mais uma vez no nosso encontro de redenção. Queria dizer para você que hoje a gente está no nosso espaço já também, e estamos aí nos finalmente, nos últimos dias, para a gente finalizar e dar notícias para vocês sobre como o nosso espaço vai funcionar e de como você pode estar junto conosco agora presencialmente. Eu tinha avisado no nosso encontro do domingo passado que eu iria, essa semana nós iríamos levar comida, mas nessa semana que passou, ou seja, nos últimos 12 dias eu contraí Covid e numa forma mais branda, sem dúvida, já tinha sido vacinado, mas eu não pude entabular esse evento que a gente tem de levar comida, e eu preferi reservar para nessa semana agora que entramos, levar a comida, de forma que se você quer fazer a sua doação para abençoar o que a gente está fazendo como redenção, como igreja, como projeto assistencial, deposita aí nesse Pix que você está vendo aí, e Deus te abençoe, Deus te recompense esse apoio que você está dando para esse projeto que a gente está fazendo de levar comida para lugares muito carentes, como dentro da região do Ângela, sabe, o Aracati, tá bom? Que Deus te abençoe. Já vai aparecer na sua tela o texto de Atos, capítulo 7, versículo de número 30 a 35. Diz assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça, que é um arbusto que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Eu queria te convidar para pensar comigo sobre a libertação do deserto, tá? Quero dizer que a gente está vivendo dias
dias muito, muito distantes e diferentes de tudo que a gente já viveu. A gente está vivendo dias com extremas limitações, tá? Eu acabei de, como eu falei para vocês, acabei de sair de uma situação de Covid e essa epidemia, ela continua, por mais que a gente queira se livrar dela, ela continua no nosso entorno, né? E a gente percebe isso em países adiantados, como os países europeus, que eles então programam que a sua sociedade vai voltar ao normal, mas é um normal que ainda está se adequando a essa realidade. E a gente viveu muito nesse ano e meio que se passou, um período muito de solidão. E para muitos brasileiros, o que a gente está vivendo é um deserto, porque está faltando comida, está faltando perspectiva, que é uma coisa bem característica do deserto. Sabe, o deserto é o lugar do medo. É a primeira coisa que eu quero te dizer sobre a libertação no deserto. O deserto é o lugar do medo. Se você vai para o deserto, você pisou no deserto e começou a caminhar se afastando da civilização, imediatamente você é tomado por medo. Isolamento, você vai ficar isolado, calor, extremo calor e a possibilidade de perder sua vida. O que te diz isso? A paisagem desoladora, ou a paisagem que lembra um planeta completamente deserto, te chama a atenção disso. Moisés teve que fugir da ira de Faraó depois que ele matou um egípcio que agredia um israelita. Ele fugiu e ele passou 40 anos no deserto até esse episódio da sarça. Sarça é um arbusto comum, né? Diferente nesse caso porque ele estava incandescente, ou seja, pegando fogo, mas ele não se consumia. E Moisés foi para o deserto para fugir do Egito, mas também fugir das perspectivas que ele tinha tido de ser um libertador. Ele pagou um alto preço. A sua perspectiva de missão, missional, fracassou. Se a missão da sua vida era libertar o povo, ou ser um instrumento de libertação para o seu povo, aquele projeto morreu muito rapidamente. Ele esperava, diz o texto, que os outros compreendessem. O versículo 35 diz que eles negaram reconhecer que ele podia ser o libertador. E perguntaram para ele: quem te constituiu em autoridade e juiz sobre nós? Era mais ou menos dizer o seguinte: você que tem porque ele cresceu como filho da filha de Faraó, você que tem essa roupa, esse jeito de egípcio, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Sabe? Mas apesar de todo esse episódio trágico, Moisés agora está com 80 anos e Deus tinha um propósito para a vida dele. Talvez você que está me ouvindo possa se sentir bastante desiludido, bastante desgastado, bastante sem esperança. Você pode estar num momento em que você diz: olha, eu não tenho perspectiva. Mas eu queria te dizer mais uma vez que Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito não foi perdido no meio de uma pandemia e não foi perdido pelos desastres e desilusões pelas quais você pode ter passado. O deserto pode ser o lugar onde você quer se esconder. E quando a gente está muito triste, muito sem esperança, a gente quer se esconder. E você quer se esconder porque o tempo passou. 80 anos, quando Deus vai falando, vai se dirigindo a Moisés, há um momento que Moisés diz: Senhor, envia quem o Senhor tiver que enviar, menos a mim. É como se ele dissesse: olha, o meu tempo passou, eu não tenho como ser esse libertador. A esperança adormeceu. Então aquilo que você achava que ia acontecer com você, que você ia fazer isso, ia fazer aquilo, adormeceu, sabe? E uma das coisas muito duras, sabe, que ajudam a esperança a adormecer, é quando os outros não acreditam em você. Foi muito a situação, Moisés foi entregue, ou provavelmente foi descoberto, porque as próprias pessoas que brigavam, sabe, as próprias pessoas que estavam naquele litígio com o egípcio, podem tê-lo entregue, ou seja, através delas se ficou sabendo que Moisés matou um egípcio. É muito triste quando as pessoas elas não acreditam em você. Isso dói muito,
Pode ser sua própria família, podem ser seus familiares, podem ser várias pessoas que te conheceram, e a gente vive uma sociedade de pessoas bem-sucedidas e famosas. Então, quando você está bem-sucedido e famoso, nossa, está tudo dando muito certo. Mas quando você cai, ou quando você comete um erro, ou faz algo muito grave, como aconteceu com Moisés, as pessoas elas deixam de acreditar em você e elas simplesmente elas vão para um processo de apagar você. E é muito duro as pessoas começarem a apagar você, esquecerem de você e deixarem você para trás. Isso faz com que a esperança adormeça e há um momento que até você deixa de acreditar em você mesmo. Moisés diz: Senhor, os capítulos 3 e 4, que são os capítulos do chamamento de Moisés, ou do encontro de Moisés com o anjo, que é o próprio Senhor Jesus no texto, porque o anjo que aparece diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele mesmo se apresenta como Deus. Moisés diz: envia quem o Senhor tiver que enviar, menos a mim. Ou seja, chegou um momento que Moisés tinha grande dificuldade de acreditar em si mesmo, de que ele fosse esse possível libertador, sabe? Deus foi ficando distante, ou seja, essa possibilidade infinita que Deus tem de libertar foi ficando distante. E Moisés se sentia agora como alguém incapaz de cumprir essa missão. E é muito duro quando você mesmo tem grande dificuldade de acreditar que as coisas podem mudar e de que Deus pode abençoar a sua vida. E a libertação do povo e a sua própria libertação era um sonho distante, impossível, aparentemente impossível. Ele saiu, foi para a península do Sinai, um lugar rochoso, e viveu a sua vida ali, distante do Egito, não imensamente distante, mas distante de toda a realidade do Egito, vivendo sozinho e isolado. A possibilidade virou a impossibilidade da libertação. Não sei se você está preso pelas próprias rotinas que você vem vivendo e você não acredita mais que você possa se libertar. Parece impossível para você acontecer. Mas aí o texto nos fala que Deus se apresenta numa sarça que pega fogo, mas não se consome. E esse é o momento do encontro. E esse encontro vai produzir uma realidade eterna no coração de Moisés, uma vez que nós somos seres eternos, ou seja, imortais, ou seja, nossa alma é imortal. A reação que esse encontro vai produzir na vida de Moisés muda não só a sua história, mas muda a história de Israel. E está escrito na história do povo de Israel, sabe? O que acontece quando Deus diz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nesse encontro, é que há um conflito, a esperança agora começa a lutar contra a desesperança. A esperança, que é o próprio Deus, começa a brigar com a falta de esperança que Moisés nutre de que a realidade ao seu redor mude. Esse encontro com Deus geralmente vai produzir isso. A sua esperança, sabe? A sua falta de esperança e a esperança que é o próprio Deus para te apresentar realidades que você desconhece. Sabe? A sua história e a história do povo de Deus. Talvez você esteja vivendo um isolamento e a sua história não tem nada a ver com a história do povo de Deus. Estão isolados, estão separados, estão distantes uns dos outros, e talvez você esteja vivendo muito distante, muito distante, mas nesse momento do encontro, Deus vem para dizer para você que Ele tem um plano para a sua vida no meio do povo de Deus. Não vai ser para sempre assim, que esse tempo está acabando. Agora é hora de você ser realmente, não só inserido no povo de Deus, mas fazer parte dessa libertação que o Senhor tem para o povo de Deus. Terceira coisa que eu quero te dizer nesse momento é que Moisés ele declara muito explicitamente: eu não tenho recursos. Senhor, eu não sei falar, eu não tenho fluidez, eu não sei falar. Eu não tenho recurso, eu não tenho condição de fazer o que o Senhor quer que eu faça. Sabe?
existe um momento na nossa vida em que realmente nós acreditamos ou passamos a acreditar que nós não temos recurso. Nós não temos recurso. É isso que nós sentimos, é isso que nós pensamos, é isso que nós passamos a viver. E é muito interessante quando a gente fala isso para Deus, nesse momento do encontro, porque Ele, que é o fogo que não se consome, a sarça, tem todo o recurso. Mas você pode assumir as suas limitações. Aliás, nos confundirmos como seres humanos com Deus é um erro que a religião muitas vezes tem a tendência de fazer. Confundir você com Deus. Deus, Ele pode, você não pode. Não há problema em não poder. Há problema em não se dispor. Moisés disse: Senhor, envia quem o Senhor quiser enviar, menos a mim, envie outro em meu lugar. E às vezes, quando a gente está muito decepcionado com a vida, a gente começa a realmente pedir a Deus que envie outra pessoa, porque a gente não vai ser essa pessoa que realmente vai conseguir ser usado por Deus, sabe? É muito interessante, porque Moisés é atraído por uma cena muito forte, muito poderosa. Existem algumas coisas que começam a queimar, uma combustão espontânea no deserto, sobre coisas que estão muito secas. Mas não era o caso dessa sarça. Ou se ela tivesse muito seca, ela pegava fogo, mas ela não queimava as folhas. E isso chamou a atenção de Moisés. Moisés se aproximou para ver o que é essa história de que fogo é esse que não se consome. O fogo lembra as nossas emoções, lembra as nossas paixões, nossos impulsos humanos. E eu queria dizer para você que o texto diz, muito explicitamente, faz uma comparação entre o desgaste que você pode estar vivendo, sentindo-se consumido, e um Deus que não se consome. Sabe, Moisés foi consumido por tudo o que aconteceu, mas Deus não é um homem, Deus não se desgasta e Deus renova a nossa vida através das suas misericórdias que duram para sempre. Segunda coisa que eu quero te falar sobre essa libertação do deserto, por que eu estou usando esse tema? Porque o deserto pode entrar dentro de você e você pode estar se sentindo deserto, mas o Senhor pode entrar dentro da sua vida para atuar no seu coração, para tirar o deserto de dentro de você e o libertar. Então, em segundo lugar, eu queria te dizer que o deserto é o lugar do encontro. Sabe? O anjo do Senhor é o que o texto diz. Sabe? Eu sou o Deus de teus pais. Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encontrando com Moisés. Nesse momento em que a sua história passou, que sua vida foi, de verdade, sua vida foi totalmente reformulada, transformada por Deus, pela sua graça. E esse encontro entre um Moisés cansado, desgastado, desesperançoso, e Deus, que é a própria esperança, é um encontro de contrastes. E esse encontro de Moisés com Deus revela algumas coisas. Eu sou o Deus de teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eu sou o Deus que atravessa a eternidade, eu sou o Deus eterno. O deserto, ele reage ao tempo. Então, quando chove, o deserto reage positivamente, as plantas do deserto ganham força. Quando há um grande período de estiagem, as plantas e o deserto sofrem por necessidade de água. Mas Deus está acima do nosso tempo. O tempo de Moisés tinha passado. 80 anos não é tempo para começar nada. Mas para Moisés, para o Deus que seria chamado daí para frente como Deus de Moisés, é o tempo do começo. Eu vi o sofrimento do meu povo, a onisciência de Deus. Eu desci para socorrer o meu povo porque eu vi o sofrimento do meu povo. O deserto limita a nossa visão. Como você vai caminhando no deserto, você começa a ver a mesma paisagem e você vai perdendo a capacidade ou a objetividade de procurar alguma coisa no deserto. O deserto limita a nossa visão. A gente começa a pensar que o mundo é sempre deserto
E Deus olha além de tudo que nós conhecemos, porque Ele sabe todas as coisas. Então, um contraste com a eternidade de Deus e a temporalidade que luta contra Moisés. Um contraste entre a sabedoria de Deus, que não tem fim, e a limitação do próprio Moisés. Eu sou. É a palavra usada aqui, que os judeus vão chamar do nome mais santo de Deus, Yahvé, que é o verbo ser no passado, presente e futuro. Eu sou, eu serei e eu fui. Deus diz, eu sou, porque Ele é, através do tempo, e Ele é o Criador, diante da morte do deserto e da vida que parece cessar. Eu sou o Criador, eu posso. A morte segue uma rotina dura e terrível. A gente tem vivido isso no meio da pandemia, mas Deus está acima das limitações humanas e Ele age. Ele é fogo que não se consome. Deus, de verdade, Ele está acima das nossas emoções passageiras. Ele tem um amor e uma pessoalidade. Eu sou o Deus dos pais de vocês. Eu não sou só seu Deus. A gente, por um período, a gente se estranha muito com os nossos pais, porque a gente não faria o que eles fizeram, a gente não nos criaria como eles criaram. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente diverge muito dos pais. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou um Deus pessoal, sou um Deus que estive na sua família, sou um Deus que estive na sua história. Eu sou. Sabe, o texto apresenta o anjo do Senhor, sem limitações. Anjo, aquele que vem para socorrer o sofrimento humano. E por outro lado, a gente tem o homem Moisés, com a sua história de decepções, de tudo que ele gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. Sabe, esse lugar do encontro é um lugar onde Deus toma conta do lugar. Aquele lugar vai ser chamado do Monte do Senhor, o Monte de Deus. Vai ser chamado como Monte Sinai. E a visão do mundo que Moisés tem vai ser reformulada pela companhia de Deus. Sabe, todo conflito que Moisés tem vai encontrar em Deus resposta nesse relacionamento. Em primeiro lugar, Deus diz para ele o seguinte: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Todo conflito vai ter resposta. Em primeiro lugar, a santidade que Moisés vai aprender não é uma santidade passageira, não é a santidade de vir a um lugar que as pessoas chamam de igreja. A santidade que Moisés vai ter que aprender é que Deus está no mundo. A santidade é, de verdade, Deus nos tomar para si, Deus nos chamar para si. E enquanto a santidade religiosa ela escraviza o homem para tentar produzir uma certa transcendência desse mundo, por outro lado, a santidade de Deus, ela liberta, mas nos ensina que Deus não é igual a nós e que Ele não é comum e que nós precisamos respeitá-lo em tudo, em todo lugar, em tudo que nós fizermos. Sabe? A Bíblia diz nos versículo 35, a este que eles negaram reconhecer, perguntando para ele: quem te constituiu como autoridade e juiz sobre nós? A este Deus constituiu como libertador. Nós somos escravos e constantemente nós nos escravizamos. Nós temos atitudes escravizantes, nós assumimos atitudes e caminhos que nos destroem e que destroem os outros também. Nós somos perdidos e nós estamos sempre nos perdendo e muitas vezes estamos vivendo como perdedores mesmo. O tempo parece nos vencer. Mas Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te conceder liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus pode conceder liberdade para você e já o está convidando para ser um testemunho do que é liberdade, do que é ser um libertador. Sabe, Deus o fez chefe, o cabeça, o líder. Ele fugiu para longe, ele não tinha mais horizontes,
Seu coração ainda queimava por Deus e pelos seus projetos, pelos seus planos. Ele amou a Deus com toda a sua força, não tenho dúvida, durante os 80 anos da sua vida. Mas agora, Deus o está fazendo o cabeça, o homem que vai para cumprir a sua missão. Talvez você hoje está se sentindo aí como uma cauda, como o último da fila, aquele que foi esquecido. Mas quando Deus o chama para algo, Ele vai concretizar o seu plano, porque Ele pode, porque Ele pode. E o texto diz, com a assistência do anjo. Coisa mais linda sobre Moisés é que a Bíblia diz que Deus o tratou como um amigo, falando com ele como face a face, como um homem fala com o seu amigo. O anjo do Senhor, o Deus que suaviza e concede vida, andou com Moisés. E Moisés não se tornou simplesmente um homem poderoso, mas um representante poderoso de um Deus poderoso. Um representante que em tudo que fez e viveu, explicou e manifestou quem Deus é e como Deus deseja libertar os homens da sua escravidão. Como você está hoje? Você sente que seu tempo passou? Você sente que o deserto penetrou em você e você perdeu a esperança que a vida se renove para você? Eu queria hoje trazer você ao seu coração que Jesus veio ao mundo para se encarnar. Ele está presente já na história de Moisés como fogo que não se consome, como um amor que não passa, como um Deus que estará com você e que poderá libertá-lo e o tornar um libertador. Eu quero orar com você, eu quero te convidar a ser liberto por Deus, não importa qual seja a sua escravidão, quero te convidar a entender que Deus quer usar a sua vida para libertar centenas, milhares de outras pessoas por sua graça e pelo seu amor. Vamos orar? Senhor, eu peço que cada pessoa que está vivendo uma desesperança muito grande e que de alguma forma não acredita mais, Senhor, que o Senhor pode ainda visitar a sua vida e restaurar a sua história, ou ainda peço por aqueles que estão vivendo como escravos mesmo, vivendo uma vida que não tem prazer, nem alegria, nem completude, nem sentido, que o Senhor lhes indique o caminho, Senhor, porque o Senhor pode e porque o Senhor é Deus, grande Deus, amoroso Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e que o Senhor liberte vocês de todo o deserto, agora e para todo sempre. Amém. Deus a abençoe, Deus o abençoe. Uma semana de jornada ao lado do anjo do Senhor para todos nós.